Algumas pessoas ficam perguntando essa questão de quando Cristo vai voltar, né? Curiosas, né? Eu também sou curioso, eu também fico querendo saber. Não é pecado ser curioso, né? Porque os discípulos, quando estavam com Jesus ali sentado no Monte das Oliveiras, curiosos, o que eles perguntaram? Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, discípulos curiosos. Se eu sou curioso, então eu estou seguindo os discípulos, não é verdade? Depois, quando você lê Daniel capítulo 12, e ali aparece no primeiro versículo, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, a volta de Jesus, né? Ah, que coisa maravilhosa. Aí Jesus está assim em cima de um rio, e de um lado tem um anjo, do outro lado tem outro anjo. Aí um anjo curioso vira para Jesus e fala: Senhor, quando acontecerão essas maravilhas? Anjo curioso. Olha, se anjo pode ser curioso e discípulo pode ser curioso, eu também posso ser curioso, não posso? E aí eu pergunto: Senhor, não está na hora não? Não chegou a hora? Quando é que o Senhor vai voltar? E aí a gente começa a ler, começa a estudar, começa a pesquisar e olha as profecias e percebe que as profecias vão encaminhando para o fim. Quase tudo aconteceu. Se olha Daniel 2, estamos esperando a pedra aí. Desde o ano 476, quando os países se dividiram. Você estuda Daniel 8, desde 1798, quando começou o tempo do fim, está esperando aí o finalzinho, né? A volta de Jesus. Aí estuda Daniel 7, 8, 9, todos eles levam a gente para o finalzinho. E algumas pessoas pensam que a primeira profecia da Bíblia seria justamente ali em Gênesis 1, a semana, né? Ou seja, um período de 6 dias milenares na Terra e o milênio lá do Apocalipse no céu. Isso chama-se semana milenial e muitas pessoas acreditam dessa forma, que a Terra duraria 6.000 anos de pecado e nós teríamos o 7º milênio no céu. Eu comecei a ler a respeito disso e aí eu dei uma olhada no... Hoje em dia está muito fácil, né? Você começa a fazer as cronologias e você chega ali aproximadamente no tempo que a gente está vivendo. E que tempo a gente está vivendo? Tempo do fim, né? No finalzinho. A coisa está acabando. E eu digo, chegou a hora, né? E nós temos então assim, essa semana milenial. Como é que a gente fala de semana milenial? Porque Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, né? E aí você fica pensando, bom, então a semana teve 6 dias e no 7º dia descansou. Será que esse mundo não teria 6.000 anos? E no 7º milênio seria o milênio do Apocalipse de descanso? Bom, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto e fui naquilo que a escritora Ellen White escreve sobre o assunto e vi que ela fala sobre 6.000 anos. E que ela pensava um pouco sobre esse assunto. Vi também que alguns dos pioneiros, inclusive J.N. Andrews, escreveu 6 artigos na Review and Herald sobre esse assunto, a semana milenial. 6.000 anos na Terra, 7º milênio no céu. E aí pensei, puxa vida, vou dar uma lida aqui no que Ellen White escreve. Separei todos os textos que ela escreve sobre 6.000 anos. Eu acho que dá mais de 40, sem repetir. Se contar os repetidos, vai ser mais ainda. Mas tem alguns textos que são assim, por volta de 6.000 anos, cerca de 6.000 anos. Tem até um que diz, por mais de 6.000 anos. E eu falei, bom, como é que é esse negócio por mais, cerca, pertinho, né? E eu percebi que o por mais ela falava dos anjos caídos, porque o pecado começou antes do início da Terra. E aí, cerca de 6.000 anos, a idade da Terra. Ela diz lá, num dos livros dela, a nossa Terra tem cerca de 6.000 anos. E esse é o pensamento adventista votado na Conferência Geral. É o que a gente acredita, né? A Terra tem cerca de 6.000 anos e o que a cronologia também aponta. Mas eu percebi que tem alguns textos dela, especialmente um no Grande Conflito, lá no finalzinho, onde fala, quando tudo já terminou, ela fala assim, já descansa a terra. Né? Aquele que trazia destruição e engano, Satanás, não tem mais poder. A terra descansa. Ele tentou manter as pessoas na sepultura por 6.000 anos e agora a terra descansa.
Falei, puxa, então ela diz que o pecado vai durar 6.000 anos, não é a terra, é o pecado. Um período de 6.000 anos de destruição e engano. Falei, puxa, se eu soubesse quando começou o pecado, eu saberia quando termina esse negócio, né? É um negócio meio óbvio. E aí comecei a pesquisar, falei, mas cronologia tem muito erro, sei lá, talvez não seja ideal. Como ela fala isso, vou descobrir nela mesma aqui, no que ela fala sobre isso, quando começa. E aí descobri outras datas que ela fala. Ela fala de 2.000 anos, fala de 4.000 anos, fala de 1.000 anos. E eu comecei a pesquisar essas datas que ela fala, ou esses períodos de tempo. E descobri que ela fala sobre um período de 4.000 anos. E dentro desse período de 4.000 anos, um deles ela diz assim, quando Jesus veio à Terra, havia se passado cerca de 4.000 anos. Falei, olha, então está por aí, né? Jesus nasceu lá no ano 4 a.C., então nós estamos aí por volta mesmo, dos 6.000 anos. Mas depois continuei lendo e tinha textos que ela não falava por volta de, ela afirmava. Por exemplo, no deserto da tentação existe um texto tão específico que ela diz que quando Jesus entrou no deserto para se medir com Satanás, havia se passado 4.000 anos desde a declaração que Jesus fez a Adão e Eva que ele esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Falei, poxa, então foi quando Jesus entrou no deserto. Quando será que Jesus entrou no deserto? Aí eu fui ler Lucas capítulo 3. E ali é uma data muito marcada, sabe? Ali diz assim, no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos ali, né, o governador da Judéia, sendo Herodes, Anás e Caifás, e começa a citar as pessoas. E aí você consegue traçar ali as datas e chega à conclusão que aquela data é o ano 27. Fala, puxa, então, no ano 27, completou 4.000 anos. E olha, um detalhe, na primeira vinda de Jesus, Jesus tinha data para tudo. Ele tinha data para nascer. Gálatas diz assim, quando chegou o tempo certo, quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Tinha data para nascer. Dentro do plano divino, Jesus também tinha data para ser batizado, porque Daniel já havia profetizado, por isso que ele foi batizado no ano 27. Também ele tinha data para morrer, porque a profecia de Daniel, capítulo 8 e 9, especialmente 9, as 490 anos, na metade da última semana, no ano 31. E Jesus, inclusive, sabia disso. Ele sabe todas as coisas, porque ele dizia assim, olha, eles falavam para ele, vamos para Jerusalém? Ele dizia assim, não chegou a hora ainda. Mas depois ele está lá perto de Jericó, e ele fala para os discípulos, vamos para Jerusalém. E um discípulo fala assim, Senhor, eles querem te matar. Aí ele fala assim, chegou a minha hora. Então ele tinha hora para morrer. E Deus tem também a hora da sua vinda, porque Deus é um Deus de planejamento, né? E de acordo com esse pensamento, e seria por volta, ou exatamente 6.000 anos de pecado na terra e o milênio no céu. Agora, isso vai acontecer? Eu não posso afirmar, mas tudo indica que sim. Foi escrito assim e está lá. Você pode acreditar ou pode não acreditar, né? Vai ser em 2027? Vai ser em 2031, como dizem alguns? Tem até um cubano chamado Amaury. O Amaury escreveu um livro falando sobre o ano 2031, um cubano que escreveu sobre isso dentro de Cuba, né, sofrendo as perseguições ali dentro de Cuba, né? Hoje ele está na América, ele fugiu de Cuba e continua pregando a volta de Jesus, né? Uma coisa eu sei, a data mais importante que existe nesses dias finais seria o fechamento da porta da graça. A gente não sabe essa data. Mas talvez mais importante que essa seria a data do seu julgamento, porque julgamento não é por atacado. Ou talvez mais importante ainda seria a data da sua morte, ou da minha morte, né? Porque aí sela o seu destino. E ninguém quer saber quando vai morrer, né? É melhor não saber. É melhor saber que vai viver para sempre com Jesus, né? E eu estou de olho, viu? Mas eu acredito que aquela profecia de Apocalipse 14, verso 15, quando o anjo chega para Jesus e fala assim, Senhor, a seara está madura, toma a tua foice
e ceifa, porque chegou a hora de ceifar. Bom, vocês sabem que eu tenho um canal onde eu falo um pouco mais sobre isso, né? E o nome do canal não podia ser outro. Chegou a hora, porque eu acredito que chegou a hora da volta de Jesus. Não pode demorar muito mais, né? Se puder, dá uma chegada lá. Vamos estudar o Daniel junto, vamos estudar as lições juntos, estudar a Bíblia juntos. Vai ser um privilégio. Vamos vibrar juntos, tá bom? Que Deus nos dê sabedoria, né? Olha, eu vou dizer mais uma coisa só, tá? Maranata, chegou a hora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.